Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal, ao canal do Cefa Jacaraípe, o canal do Centro Espírita Francisco de Assis. Você que não conhece, que está chegando agora, se inscreva, dê uma olhadinha nos nossos vídeos, faça seus comentários, dê o seu like, enfim, colabore com a gente, colabore com o fortalecimento e com o crescimento desse canal. Toda vez que você entra no canal e que você toma pequenas atitudes como essa, você colabora muito com o canal e com as atividades que aquele canal te proporciona. Bom, hoje, último dia do ano, sexta-feira, 31 de dezembro, e é a nossa última live do ano, também do ano de 2021. E antes de passar a palavra para Marcelo, eu gostaria muito de desejar a você, meu irmão, minha irmã, nossos companheiros, nossos frequentadores, nossos associados, nossos visitantes, um ano de 2022 repleto de muita saúde, de muita paz, de muita harmonia, de muita amorosidade, porque o resto, todo o resto, a gente pode passar e também conquistar com a graça de Deus. A família Cefa se sente muito honrada em ter você aqui conosco. E todas as vezes que você entra em nosso canal, todas as vezes que você faz o seu comentário, todas as vezes que você compartilha, nós nos sentimos extremamente honrados e alegres com a tua participação. Ok? Feliz Ano Novo para você e para toda a sua família. E vamos ao que interessa. O Marcelo hoje vai falar sobre um tema muito interessante: Espiritismo. Engasguei aqui. Ele vai falar a missão do Espiritismo. Bom, e antes de passar a palavra para ele, eu escolhi uma leitura preparatória que se chama Ouçamos-nos. É a lição 116 do livro Pão Nosso, uma psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, e ele diz o seguinte: Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçamos. Lucas 16, 29. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é o ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. Entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu angustiados, tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno é a revelação do espiritismo evangélico, são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de um contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está
em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem, quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Então, nesse momento, rogando ao Mestre Jesus, ao Pai amado e a todos os nossos benfeitores, vamos nos envolver numa energia amorosa e vamos vibrar calorosamente para que essa energia se expanda, alcance o nosso companheiro, alcance as nossas famílias, possa permanecer conosco nesta última noite do ano e possa se transformar em alegria, em sinônimo de perdão, de apaziguamento, de paz, de felicidade plena e, acima de tudo, de redenção. Agradecemos, Mestre querido, por mais um momento de revelações e de esclarecimento. Agradecemos por este dia, por conseguirmos finalizar um ano, enquanto tantos não tiveram esta oportunidade. Agradecemos pela vida, que é preciosa, que é valorosa e que nos dá inúmeras oportunidades de transformação e de melhoramento. Que assim seja. Um beijo grande no coração de vocês e agora eu vou passar a palavra para Marcelo. É contigo, Marcelo. Boa noite a todos. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 38 do livro Roteiro, A Missão do Espiritismo, que foi ditado por Emmanuel a Chico Xavier. E Emmanuel inicia o estudo dizendo o seguinte: a missão do Espiritismo, tanto quanto o ministério do cristianismo, não será destruir as escolas de fé até agora existentes. O objetivo do Espiritismo não é subverter a ordem das coisas, e nem desconsiderar ou destruir as escolas de fé que existem. Sendo o Espiritismo o consolador prometido por Jesus, ele não pode pretender ser algo ou alguma coisa diferente do que o Mestre ensinou. João relata as seguintes falas do Mestre Jesus: se amardes, guardareis os meus ensinamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Bom, nós sabemos que Jesus, por conta da limitação intelectual e moral da criatura humana naquela época, ele não pôde dizer tudo. Por isso, muitas vezes, ele utilizou alegorias, parábolas. Só que no trecho citado no Evangelho de João, lido agora há pouco, ele afirma que o Espírito de verdade virá para nos guiar através da verdade. E esse Espírito de verdade que ele cita, responsável pela vinda do Consolador prometido por Jesus, responsável pela vinda da doutrina espírita, esse Espírito de verdade é Jesus, é o Cristo Jesus. Então, como continuador da obra cristã, o Espiritismo tem como objetivo descortinar, tirar o véu da ignorância para ensinar todas as coisas.
as coisas que o mundo ainda não estava maduro para conhecer e para relembrar o que o Cristo havia ensinado na sua essência, o Espiritismo vem também. E Emmanuel continua: o Espiritismo será, pois, indiscutivelmente, a força do cristianismo em ação para reerguer a alma humana e sublimar a vida. Então, aqui nós temos as três revelações divinas: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Herculano Pires, em sua obra O Infinito e o Finito, esclarece que com Moisés os homens receberam do alto a primeira revelação da realidade espiritual da vida, né? Essa revelação que foi reunida pelos hebreus na grande codificação da Bíblia sobrepunha-se a todas as formas religiosas do tempo e conduziu o povo hebraico à concepção de Deus único. Na própria Bíblia, encontramos um anúncio da segunda revelação, o advento do Messias, que se cumpriu com a vinda de Jesus, oferecendo ao mundo a mais elevada forma de religião até então possível. E foi o próprio Messias quem anunciou, como vimos no Evangelho de João. A terceira revelação, destinada a restabelecer os seus ensinos, os ensinos de Jesus, que seriam deturpados pelos homens com o tempo, ele já sabia disso, e também a ampliação de acordo com as nossas necessidades e a necessidade da evolução humana, de uma forma geral. A primeira e a segunda revelação, elas foram pessoais e locais, transmitidas por Moisés e Jesus ao povo hebreu, incumbido de transmiti-las aos demais povos. Assim como a primeira revelação foi rejeitada por muitos hebreus, tendo Moisés de agir com energia para impô-la ao seu povo, e assim como a segunda revelação foi rejeitada também por quase todo o povo hebreu, a ponto de Paulo precisar levá-la aos gentios para que ela se difundisse no mundo, assim também a terceira revelação, o Espiritismo, ela foi rejeitada por judeus e por muitos cristãos também. O Espiritismo, a terceira revelação, ela não foi pessoal nem local, mas ela foi espiritual e universal. Por que isso? Porque os espíritos aderam em todo o mundo. As manifestações ocorriam em todo o mundo, através das comunicações. E Allan Kardec a codificou, como os hebreus codificaram a Bíblia e como os cristãos codificaram o Evangelho. Como assim? Os hebreus reuniram os vários livros escritos na primeira revelação, e deles fizeram a Bíblia. Os cristãos tiveram que reunir os vários livros escritos sobre a segunda revelação, ou seja, o relato dos 4 evangelistas, as epístolas e o Apocalipse. Os espíritas, pelas mãos de Kardec, reuniram as comunicações mais esclarecedoras dos espíritos, que constituíam a falange luminosa do espírito da verdade. E com elas formaram a codificação do Espiritismo. O Espiritismo, ele acima de tudo, é o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. O Espiritismo, ele esclarece para aqueles que buscam. Só faltando perguntar, quer que desenhe? Ou seja, ele traz detalhadamente o significado dos ensinamentos de Jesus. O Mestre Jesus, ele explicou por parábolas
e exemplos do cotidiano daquele povo e vivenciou amorosamente os teus ensinamentos, e muitos não compreenderam. O Espiritismo tem o objetivo de desenhar de forma mais clara aquilo que não tínhamos maturidade espiritual para compreendermos naquela época. Exemplo, Jesus, ele disse nas bem-aventuranças que o reino dos céus seria para os aflitos, os pobres de espírito. Aí vem o Espiritismo e desenha, através dos ensinamentos dos espíritos, que os sofrimentos não são castigos impostos por Deus, mas consequências resultantes do nosso livre-arbítrio, pois geralmente somos nós mesmos que escolhemos as provas que iremos vivenciar aqui na Terra, na nossa encarnação, dando um significado de responsabilidade a cada um pelos seus atos praticados. Então, o Espiritismo, quando ele desenha de uma forma diferente, ele explica de uma forma diferente, ele nos coloca como responsável pela nossa vida. Ele esclarece que nós somos os responsáveis por estarmos na condição que nós estamos. No capítulo 6, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá a causa dos sofrimentos atuais. A causa dos sofrimentos atuais, ela pode ter origem nessa vida ou em vidas anteriores. Esse capítulo aponta que as crises são salutares, são importantes para nós e produzem a nossa cura como meio de depuração, ou seja, aprendizado através da experiência. E esse aprendizado através da experiência vai nos garantir a nossa felicidade futura. A aprendizagem significa a vivência e a experimentação. Você vai aprender vivenciando, experimentando, com a base dos ensinos de Jesus, exemplificados e esclarecidos ainda mais pelo Espiritismo. Então, o Espiritismo ele vem trazer a consolação aos deserdados da terra, a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Nada acontece à toa. Então, o Espiritismo esclarece sobre a necessidade de reparação dos nossos atos. O Espiritismo nos coloca na função de autor da nossa própria vida. Ou seja, somos nós, e não o castigo de Deus, que construímos com nossas ações e que iremos colher no presente ou no futuro. Esclarece-nos, através das orientações dadas a Kardec pelos espíritos, que somos o resultado hoje daquilo que viemos construindo ao decorrer das nossas inúmeras existências. É claro que o que somos hoje é isso tudo e a misericórdia divina, senão estaríamos muito pior. Então, o processo libertador sobre o qual Emmanuel nos esclarece se refere à capacidade que cada um de nós possui de se apropriar dos conhecimentos das leis naturais que nos regem e caminhar conforme elas, não por meio do castigo, mas com consciência do bem ser a melhor escolha para caminharmos. Fazer o bem, porque nos traz felicidade, ou vai nos trazer felicidade, sem pensar em recompensas, bônus horas. Eu vou fazer isso ou aquilo porque é correto de ser feito, independente da situação. E aí fica aquela pergunta, né? Com todas essas informações, por que ainda não aprendemos a lição? E por que ainda não aprendemos a lição? Há milênios, a mente humana
dá mais valor às coisas transitórias. Nós estamos lutando hoje, com o apoio da pandemia e com o apoio de outras dificuldades, a dar mais valor àquilo que importa na nossa vida. Mas há milênios, a mente humana vem dando mais valor às coisas transitórias. Corrupção, privilégios, indiferença ao sofrimento, preconceito quanto às minorias, submissão das massas, abuso dos animais, degradação do meio ambiente, selvageria exploratória da economia, guerras sustentadas pelo interesse financeiro. Ou seja, todas as nossas enfermidades, todas as enfermidades da humanidade têm em comum uma única causa: o egoísmo e o orgulho do homem, o nosso orgulho. Com o potencial de superar progressiva e definitivamente essas chagas, o Espiritismo ele vem nos mostrar o caminho para a contemporânea crise moral da humanidade. Ele está no momento exato para nos auxiliar nessa passagem, dessa trajetória que estamos vivendo. Então, nós somos espíritos imperfeitos, né? Criados simples e ignorantes em processo de evolução. Esse processo de crescimento rumo à perfeição relativa, ele depende exclusivamente do esforço de cada um de nós. Ele depende de nós criarmos um ambiente mais amigável, mais fraterno e solidário para nós mesmos. A nossa maior responsabilidade nessa encarnação hoje é com a nossa melhoria. Nos melhorando, estaremos contribuindo para a construção de um mundo melhor. Não é o outro o importante. O importante nessa mudança somos nós, porque eu tenho acesso e tenho controle parcial sobre as minhas ações, né? Então, como conhecedores dos ensinamentos de Jesus, nós temos a chance de nos renovarmos moralmente, cuidando mais da nossa regeneração e do nosso reajuste perante a lei do bem eterno, do que interferindo na regeneração do outro. Como nos adverte Emmanuel nessa lição maravilhosa. Qual é, então, a missão do Espiritismo? Promover a reforma da humanidade através da transformação moral de cada indivíduo. Nós estamos falando de transformação, nós estamos falando de interior, nós não estamos falando do exterior, do que eu aparento. Eu estou falando de uma transformação interior, a minha essência. Emmanuel nos fala que a doutrina espírita é a chave de luz para os ensinos do Cristo. Não como um tratado de regras disciplinares, mas como a salvadora mensagem de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento. Abrangendo as leis mais simples da vida, aconselha-nos, por ora, esquecer o paraíso distante para ajudar na construção do nosso próprio céu, do nosso pequeno céu, ou seja, estarmos em paz conosco. É muito necessário nesse momento, deixarmos de ser guiados pelo medo dos castigos, dos sofrimentos da próxima vida, das expiações, e passarmos a agir com bondade pela simples consciência de sermos bons. Segundo Herculano Pires, na sua obra O Mistério do Bem e do Mal, não é missão do Espiritismo arranjar a vida de quem quer que seja. Os espíritos superiores não estão a serviço dos pequeninos e passageiros interesses humanos. Dessa maneira, a pessoa que deseja benefícios
acaba perdendo a assistência dos espíritos superiores e sofrendo o assédio dos inferiores. Estes, sim, os espíritos inferiores, eles estão sempre prontos a atender a todos os pedidos, mesmo os mais injustos. E se às vezes fazem alguns benefícios imediatos, não raro cobram muito caro o que fizeram, causando mais tarde amargas decepções para aqueles que pedem. Agora, como é que essa transformação vai acontecer? Como vai acontecer a transformação da humanidade? Como é que vai acontecer essa regeneração? Continuamos na nossa vida, assistindo nas mídias, em todas elas, os mais absurdos eventos envolvendo corrupção, assassinato, violência. Como vai acontecer a transformação da humanidade? No livro O que é Espiritismo, tem um texto bastante interessante que nos diz o seguinte: suponhamos que os espíritos sejam incapazes de ensinar-nos alguma coisa além do que já sabemos, ou do que por nós mesmos poderemos saber. Vê-se que só a demonstração da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. Ora, uma revolução nas ideias não pode deixar de produzir outra ordem das coisas. É esta revolução que o Espiritismo prepara. As informações que nós temos hoje sobre reencarnação, sobre o plano espiritual, sobre a lei de amor que Jesus trouxe para nós, a lei de ação e reação, todas essas informações, todas as leituras necessárias e interessantes das obras básicas e de livros de apoio, elas, quando bem refletidas, sentidas, aplicadas no dia a dia, podem fazer mais sentido para nós. Quando faz sentido, existe a chance de aproveitarmos essa informação, transformando em conhecimento. Transformando em conhecimento, fazendo sentido para nós, nós temos a chance de aplicá-lo. Aplicando no dia a dia, nós vamos nos transformando. Aí cabe aqui, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente vai insistindo e vai se transformando, se consertando, se reparando. Todavia, afirma o Espiritismo, a transformação de nosso mundo, superando o predomínio do mal e abrindo nova era da humanidade, não se dará por uma intervenção divina, mas pela adesão voluntária e consciente de cada ser humano. No nosso planeta ainda existe um predomínio do mal. A transformação deste planeta vai ocorrer uma mudança para um predomínio do bem. Só que ele não se dará por uma intervenção divina. É necessário a nossa adesão a essa forma de agir, com muitos apoios que Mestre Jesus tem mandado de lá para cá, de bons exemplos para nós, mas a adesão voluntária e consciente para que nós possamos mudar. A autonomia, depois disso, a autonomia estará estabelecida quando os indivíduos se reconhecerem livres e responsáveis, agindo de forma solidária
ao seguir a lei presente em sua consciência. Essa mudança de paradigma representa aquela modificação na disposição moral, capaz de regenerar a humanidade, como previu Kardec. Então, eu vou fazer o bem e vou agir corretamente, não é para me esquivar de uma expiação lá na frente. Não, eu vou agir melhor, porque me torna uma pessoa melhor, eu vou ficar feliz com isso, e eu vou caminhando no meu processo evolutivo. E essa autonomia? O que vocês acham? Que autonomia é essa que o texto no slide está falando? A autonomia estará estabelecida quando os indivíduos se reconhecerem livres e responsáveis, agindo de forma solidária, ao seguir a lei presente em sua consciência. A lei de Deus está presente em nossa consciência. À medida que nós vamos criando uma condição adequada, isso vai como uma planta germinando e crescendo. E nós vamos deixar brilhar a luz que, em potencial, somos nós. Mas que autonomia é essa que o texto fala? A autonomia do indivíduo agir conforme a sua consciência. Porque, como já falei, as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. Aí está a moral autônoma. Immanuel Kant, um filósofo, designa por moral heteronoma quando o indivíduo submisso deixa-se governar cegamente por leis externas a ele, que lhe são impostas. A atitude infligida às massas por todas as religiões vêm fazendo isso há desde muito tempo. E também pela teoria materialista moderna como meio de dominação. É heteronoma a fé cega em dogmas. O indivíduo não raciocina, é uma fé cega. Nela se obedece por medo do castigo, ou pelo interesse pela recompensa. Também é heteronoma a moral do egoísmo, dos desejos sem limites, dos privilégios e preconceitos. Já essa moral autônoma, que nos dá uma autonomia moral, representa a condição do ser que se governa por leis determinadas pela sua razão, a partir dos princípios morais que encontram em si mesmo. Na sua consciência, o indivíduo moralmente autônomo, ele deve atuar voluntariamente no bem, no alcance do seu entendimento, escolhendo sempre a melhor forma de agir em cada circunstância que a vida lhe apresenta como teste, visando o melhor bem possível para o maior número de pessoas. É claro que ele vai agir assim, mas as informações ele precisa ir processando para que, criando uma condição adequada para deixar brilhar essa luz interior. Então, eu preciso conhecer as leis de Deus, eu preciso meditar sobre elas, e eu preciso vivenciá-las. Como é que no meu dia a dia eu consegui colocar em prática essas questões, né? Refletindo e buscando adequar isso ao dia a dia da minha vida, eu vou achar pontos de convergência e vou seguir em frente. Então, vamos revisar alguns conceitos que eu disse aqui. Moral autônoma é a concepção do bem individualizado à consciência de cada indivíduo. É uma moral separada de quaisquer influências externas, é interna e cada pessoa tendo sua vontade livre.
Ah, mas o espiritismo não influenciou essa pessoa? Todas as coisas influenciam a pessoa a ter um conceito e uma visão sobre determinada coisa. Mas, a partir daquele momento, ela vai agir por ela. E, na moral autônoma, eu vou agir pelo bem de agir. Eu vou agir porque é melhor para mim. Já a moral heteronoma corresponde à submissão do sujeito de deixar-se guiar cegamente por regras externas que lhes são impostas. Qual é a diferença das duas, no caso? A autônoma, você vai refletir e aquilo começa a fazer parte de você. Se faz sentido, você muda com alegria de mudar. Já a cega, a heteronoma, que você se sujeita a uma submissão e fica meio que cego, você está fazendo por fazer, porque você colocou uma obrigação naquilo. Eu vou fazer para não ter o castigo, ou eu vou fazer para ter os meus méritos com a divindade. A lei natural, a lei de Deus, que rege a moral, ela não é externa, ela é interna. Como já falamos, ela está na consciência de cada ser. E isso foi definido também por Rousseau, em O Emílio. Consciência, juiz infalível do bem e do mal, que torna o homem semelhante a Deus. És tu que fazes a excelência de sua natureza e a moralidade de suas ações. Então, enquanto pensadores como Karl Marx imaginavam reformar a humanidade por meio de lutas de classes sangrentas para criar uma nova estrutura social, tanto Rousseau quanto Emmanuel Kant, filósofos, reconheciam a necessidade, lá atrás, hein, pessoal, de se criar um novo homem para a regeneração da humanidade. A Revolução de Ideias foi citado num texto do que é Espiritismo. É um livro que eu indico, um livro belíssimo, que é uma leitura necessária para todo espírita. A Revolução das Ideias facilita uma mudança de paradigma no sentido da autonomia por meio da conscientização dos indivíduos. Essa é a tarefa do Espiritismo e dos verdadeiros espíritas, que se executa pela educação, pela ação social e pelo estabelecimento de uma moral racional guiada pelas leis naturais presentes na consciência de cada um de nós. Então, as informações trazidas pelo Espiritismo, elas vão fazer uma revolução no indivíduo, se ele se esforçar para isso. Vamos trazer um exemplo de um livro chamado Voltei, que traz relatos de um espírita, de um espírito espírita. Voltei é um livro que conta o pós-morte de Frederico Figner, e ele adotou o pseudônimo de Irmão Jacó. Então, Frederico Figner era considerado um grande benemérito no plano físico, aqui na Terra, uma pessoa bondosa, uma pessoa excelente. Por quê? Porque ele era um benemérito aqui no plano físico. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, alguns, porque ele tem inúmeros exemplos dele. Foi uma pessoa muito bondosa aqui na Terra, muito justa. Na gripe espanhola, em 1918, ele abrigou 14 doentes em seu próprio lar, e ele mesmo adoentado e febril.
passava os dias inteiros na Federação Espírita Brasileira, atendendo a doentes e necessitados que lá iam buscar recursos para situações afetivas. A gripe espanhola é uma vivência similar ao que nós estamos vivendo com o Covid. Tornou-se amigo de muitos artistas e ficou consternado com a situação de penúria que alguns desses, durante a velhice, sensibilizado, doou o terreno em Jacarepaguá para a construção da instituição Retiro dos Artistas, que funciona até os dias de hoje. Ele era uma pessoa rica, né, que tinha muitos bens, e doou um terreno para o Retiro dos Artistas. Quando faleceu, ao se abrir seu testamento, verificou-se que ele tinha deixado parte substancial de seus bens para as obras sociais do Chico Xavier. Esse livro, Voltei, pessoal, ele é muito interessante. Ele nos convida a prestar atenção e a valorizar como aprendizado, como oportunidade de aprendizado, como testes para a nossa evolução, pequenos atos do cotidiano, tendo como base, é claro, vigiai e orai, a constância da caridade, no trabalho do bem e na reforma anterior. E, apesar de Frederico Figner ter sido considerado um benemérito no plano físico, no plano espiritual, fizeram a seguinte pergunta para ele: ah, você, Frederico Figner, cadê a tua luz? Vamos ver o relato. Quando é que foi feita essa pergunta? Ele estava trabalhando em apoio a uma caravana espiritual, atendendo a espíritos sofredores. Então, ele foi reconhecido por um espírito sofredor, né? Quando estava auxiliando, fazendo esse trabalho. E o que o espírito disse para ele? Que tentava convencê-lo de mudar o rumo da sua vida. E ele, Frederico, tentava, auxiliando num trabalho no bem, reencaminhar esse espírito mais para próximo de Deus. Vamos ver o que o espírito falou. Não lhe reconheço autoridade para conselhos. Você foi sempre um homem áspero, indisciplinado, voluntarioso. Muitas vezes, acabava de apontar-nos o bom caminho para seguir a estrada contrária. Agora quer ser apóstolo? O Espírito diz para ele. Frequentemente, após deixar os aparelhos mediúnicos, através dos quais trocávamos ideias, eu lhe seguia os passos e notava que você não fazia o que pregava. Então, apesar de ele ter feito muito aos olhos dos homens, a necessidade principal, que é a nossa melhoria, a nossa transformação, sermos pessoas melhores, ele relegou a segundo plano. Ele trilhou o caminho do exterior, agindo, dando, contribuindo, ajudando, materialmente falando, é uma atitude exterior. Agora, quando você tenta se transformar, né, numa atitude interior, que é o nosso objetivo principal, reencarnado nesse planeta, aí que é o caminho. E aí, tem uma parte do livro dele que ele diz o seguinte: ó, meus amigos de Espiritismo, é para vocês que grafei estas palavras. Não se acreditem quitados com a lei,
por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. Ele estava se referindo a ele. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Então, apesar do reconhecimento humano de bondade, de espírito bom que ele era, ele não conseguiu, em seu interior, agir conforme o Mestre Jesus nos orienta. Tenho certeza que isso não acontece da noite para o dia, a natureza não dá saltos tão grandes. Porém, o empenho com ações objetivas e assertivas em direção ao bem é necessário. Se faz cada vez mais necessário nesse processo de regeneração que nós estamos passando. E essa atitude de que eu falo não é uma atitude exterior, é uma atitude interior com aquelas dificuldades que nós temos, que só nós sabemos as dificuldades. E são essas dificuldades com o marido, com a esposa, com o filho, com o vizinho, com o chefe, que nós precisamos trabalhar interiormente, tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. E o Espiritismo, ele nos apoia nisso. O Mestre Jesus, Deus, em sua infinita bondade, eles são tão bondosos conosco que eles nos dão exemplos dos mais variados possível. Caminhando para o nosso encerramento, eu vou trazer O Homem e as Viagens, de Carlos Drummond de Andrade, para nossa reflexão. É um poema lindíssimo, que faz sentido para mim trazer nesse momento. E o que Carlos Drummond de Andrade trouxe? Eu vou trazer esse poema de forma resumida, pessoal. O homem, bicho da terra, tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, toca para a lua. Chegou cauteloso na lua, lua humanizada, igual à terra, o homem chateia-se da lua. Vamos para Marte, pisa em Marte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos para outra parte. Vamos para outra parte? Vamos. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto. É isso. Outros planetas restam para outras colônias. O homem chega ao Sol, dá uma volta, põe o pé, mas que chato é o Sol. Restam outros sistemas fora do solar, fora do sistema solar a colonizar. Ao acabarem todos os sistemas, só resta ao homem. Será que ele está equipado para fazer essa viagem interior? A dificílima, tangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias e inexploradas entranhas a perene e suspeitada alegria de conviver. E utilizando esse poema de Carlos Drummond de Andrade, que eu aproveito para lembrar que é no conviver, no dia a dia, não é no centro espírita, não é na igreja, é no dia a dia da vida, que nós precisamos abrir os nossos olhos,
e enxergar as oportunidades de aprendizado que Deus, nosso Pai, coloca para nós. E é todos os dias que Ele coloca para nós. Eu quero agradecer pela oportunidade de trabalho, esse momento de reflexão, e em nome do Cefa, Grupo Espírita Francisco de Assis, eu quero desejar a todos um feliz ano novo. Um ano novo cheio de realizações conscientes, cheio de energia e vontade para sermos melhores. Que cada um de nós possa tirar o véu e enxergar aquilo que mais precisa para crescer e ser feliz. E aproveitar ainda esse momento para fazer a nossa prece final. Eu convido a todos, nesse momento, para nos sintonizarmos e nos conectarmos a Deus, para que possamos agradecer por este momento, pela nossa vida, por todo este ano e pelo ano que chega. Deus nosso Pai, Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos neste momento pela oportunidade da vida. Te agradecemos, Senhor, pelas alegrias, pelas tristezas, pelas dificuldades que enfrentamos e que com a tua luz e com o teu amor superamos. Queremos te agradecer, Senhor, pelo ano que chega. E queremos te pedir que fortaleça a nossa vontade. Queremos te pedir que ampare todos os lares representados aqui neste momento. Que todos esses lares possam ser amparados, iluminados, e que cada uma luz representada aqui possa te auxiliar, mestre querido, nesse processo de regeneração de nós mesmos. Muito obrigado, mestre querido. Que assim seja. Pessoal, uma boa noite, um feliz ano novo e até a próxima. Muito obrigado.